vai para o céu. E no capítulo 29, verso 29 até 55, ele fala dessa questão. Mas eu vou sintetizar. A questão do corpo. Verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Tá? Aí ele diz assim. Deixa eu ver aqui. Verso 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra é as glórias do terreno. Verso 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corpo semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Tá? Então é isso. Tá? Questão da ressurreição. Tá? É a questão da ressurreição para a vida eterna. E é importante deixar claro também, e aqueles que não morrerem, aqueles que vão, assim, são santos, são discípulos do Messias, mas que ficarem vivos, sobreviveram ao Armagedon, o que vai acontecer com eles? Né? Eles não vão precisar morrer, é óbvio. Eles vão ser transformados, tá? E juntamente recolhidos pelos anjos, arrebatados, que é o que está escrito aqui, ó, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que o Messias virá com rigor de trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Tá? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o camarada que permanecer vivo depois da Armagedon, esse vai ser um felizardo, né? Ele vai ver o retorno do Messias. E ele não vai passar pela morte, porque não precisa. O Messias retornou, então ele será transformado e vai ser arrebatado junto com os mortos em Cristo que ressuscitarem, ambos com o corpo incorruptível. Aí vão encontrar o Messias nos ares. Esse é o arrebatamento. Ok? Então é necessário ter esse entendimento. E aí, para fechar com chave de ouro, vem 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Porque muita gente fala em arrebatamento, mas se você perguntar qual o texto que fala em arrebatamento, não faz nem ideia. Mas ele viu o filme, é o filme deixado para trás, né? O filme o camarada viu, né? Mas a Bíblia não estudou, cara. É brincadeira. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então percebam que o apóstolo Paulo sempre fala na ressurreição. Quem morreu está morto, meu amigo. Morreu não está em lugar, vai para o céu, bonzinho. Que morreu está morto. Só depois que ressuscitar que você pode ir para algum lugar. Ponto. Tá? Verso 13, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, diz assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que estão mortos. Por que ele fala dorme? Porque, veja, para o Eterno, Yahweh, ele pode ressuscitar quem ele quiser e todo mundo vai ressuscitar. Agora, quem ressuscitar para o lago de fogo, que vocês chamam de inferno, lago de fogo, para condenação, é o que chama segunda morte. Isso aí é definitivo, essa é definitiva. Tá? Agora, quem for eleito para salvação vai ressuscitar para a vida eterna. Então, essa morte que a gente conhece terrena, ela é só transitória. Entendeu? Ela é transitória. Né? Mas é importante você viver na fé, óbvio, senão você não é da salvação. Entendeu? Mas a segunda morte que é um negócio terrível. Continuando aqui, ó. Não quero, irmão, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que o Messias Yahushua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahushua dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Com ele. Deus os tornará a trazer com ele, com o Messias. Ou seja, vai ressuscitar eles. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, né, do Messias, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, o Messias, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo.
e com a trombeta de Deus. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Vou fazer uma pausa aqui no verso 16. O que ele está dizendo? Qual o problema daquela época? O que estava acontecendo? Ora, quem aceitava a fé no Messias, no Evangelho, eles aceitavam com alegria. Ora, você não vai conhecer a morte, né? A vida eterna e tal. Só que ele não tinha um bom entendimento, porque começou a morrer gente. Então, como começou a morrer gente, morrer na vida terrena, começou a ter confusão, né? O pessoal, mas ele acreditou no Messias, ele está morrendo. Aí o apóstolo Paulo vem para orientar. Ora, calma, gente. Eles vão morrer, eles morreram na vida terrena, mas eles vão ressuscitar para a vida eterna, ok? Eles morreram na fé no Messias, então eles vão ressuscitar para a vida eterna. É isso que ele está explicando aqui. Então perceba que naquele tempo o pessoal não tinha bulhufas, a mínima fé de que você morria e seu fantasma ia para o céu. Senão é a melhor coisa do mundo, né? Eu morrer, seu fantasma vai para o céu? Claro que não. Tá? Isso que o apóstolo Paulo está explicando, gente, é ressurreição. Tá? Então, o que ele está dizendo? Que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os mortos. Né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, é o que ele está... Quando que essa ressurreição? Aqui, na Apocalipse 20, verso 4, que a gente está estudando agora. Tá? Depois, nós, o que ficarmos vivos, depois, verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, é o que eu expliquei. Quem ficar vivo, sobreviveu a Armagedon, tiver lá, até aquela época lá estiver vivo, para a vinda do Messias. Esse não vai precisar morrer, ele vai ser transformado. Né? Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É o que está dizendo aqui. Então, quando o Messias retornar, né, vai ressuscitar, a turma vai ressuscitar, o que estiver vivo vai ser transformado, todo mundo com um corpo imortal, e vai ser arrebatado para encontrar com o Senhor, estará sempre com o Senhor. Ok? Isso, ok? O que acontece? Ele vai enviar os seus anjos para poder ajuntar esses eleitos todos para arrebatar e encontrar com ele nos ares. Depois vai para Jerusalém. Eu não apoio minhas fichas nisso, cara. Creio que é, de fato, literalmente um governo celestial. Tá? Então, percebam que ressurreição é isso que a Bíblia apregoa, meu amigo. Isso que a Bíblia apregoa. Então, em síntese, julgamento de ovelha e dos bodes, né? Julgar as 12 tribos de Israel, isso aí é só depois dos 1000 anos. Okay? Nesses 1000 anos é pontual, tá? É o Messias e a sua igreja, quem tem fé no Messias, quem morreu na fé do Messias, quem não vai adorar a besta, é esse pontualmente que vão ressuscitar, ok? Que vão ressuscitar. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais algum ponto aqui, Versos 5 e 6. Aí no final do verso 4, eles voltaram a viver e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Né? Verso 5. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. É o que eu falei? Essa é a primeira ressurreição. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. E os outros mortos? Os outros mortos vão continuar mortos. Tá? Só voltam a viver na segunda ressurreição, depois de 1000 anos. Aí tem os ímpios, tem aqueles que vão morrer durante os 1000 anos, né, que é o restante que vai sobrar na terra durante os 1000 anos. Tá? E vão ser julgados, aí vai ter o julgamento. Okay? Ponto. Não quer dizer que todos vão ser condenados. Okay? Mas os outros mortos não voltaram a viver enquanto não se acabaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, verso 6. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. A morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e do Messias. E com o Messias, né, com Cristo, reinarão durante 1000 anos. A segunda morte não tem poder sobre eles. O que é a segunda morte? É o lago de fogo. Que o ímpio, ele vai ressuscitar depois de 1000 anos, vai ser julgado, e vai ser condenado
para o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Não tem volta. Ali o camarada vai pagar a pena dele e vai ser destruído. Não tem volta. Acabou. Nunca mais. Fim da linha. Ok? Fim da linha. Essa é a segunda morte. Agora, quem participar da primeira ressurreição é o privilegiado. Entendeu? A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e do Messias. E com o Messias reinarão durante 1000 anos. Ok? Então, Apocalipse capítulo 20, verso 1 até o 6, fala da primeira ressurreição, né? Logo depois do retorno do Messias. O arrebatamento só pode ser aqui. Tá? A gente viu agora 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Tá? Primeiro os mortos ressuscitam. Os mortos em Cristo ressuscitam. Depois, os que estiverem vivos, que vão ser transformados, são arrebatados juntamente com eles. Então é uma questão óbvia que até uma criança consegue entender. Mas o pastor não entende. Cara, olha, primeiro tem a ressurreição. Depois nós que ficamos vivos juntamente com eles seremos arrebatados. Então, óbvio que antes do arrebatamento tem a primeira ressurreição. Isso é óbvio. Tá? E quando que é a primeira ressurreição, meu amigo? A gente acabou de ler aqui, ó, Apocalipse 20, verso 5. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 5. Tá? Antes de entrar no milênio, depois do Armagedon. Então, meu amigo, raciocina comigo uma pergunta óbvia. Se não existe arrebatamento antes da ressurreição, se a primeira ressurreição é no Apocalipse capítulo 20, verso 5, como que tem pastor pregando aí que o arrebatamento é a qualquer momento? Você tá de brincadeira, tá? Tá de brincadeira. Eles são maçons vendidos para levar todo mundo para o engano. Eles são da nova ordem mundial, tá? Beira a brincadeira. Assim, é um negócio tão simples, entendeu? Beira a brincadeira, cara. É apostasia e incompetência o nome disso, ok? Então, sintetizando aqui os 1000 anos, vamos sintetizar. O Messias retorna no Armagedon, não sabemos o dia, né, a data, né? Vai ser uma coisa repentina, como ladrão na noite, como já é anunciado no Apocalipse capítulo 15, né? E ele destrói a besta e o falso profeta, destrói a nova ordem mundial, destrói completamente a estrutura mundial de poder, certo? Então, só que vão restar pessoas das nações, ok? Pois bem, vão restar pessoas das nações e Israel será restaurado, tá? Israel será restaurado. Então vou ver aqui uma série de profecias daí a pouco sobre a restauração de Israel, tá? E os discípulos de Cristo, os santos que estiverem vivos, vão ser transformados, tá? E os que estiverem mortos por não ter adorado a besta, os que foram martirizados em períodos diversos, tá? Vão ressuscitar, tá? Para serem arrebatados, né? Recolhidos pelos anjos, arrebatados, e para encontrar com o Messias, ok? Ressurretos. A morte não tem poder sobre eles mais, eles são imortais, não vão conhecer mais o pecado. Por isso que eu aposto as minhas filhas que eles vão reinar sobre a terra do céu, literalmente, ok? Ponto. Essa ressurreição é pontual. E durante esses 1000 anos, Satanás não exercerá influência sobre as nações, porque ele vai estar preso, trancado, ok? Então, a síntese da coisa é essa. E os demais mortos? E os ímpios que morreram durante o Armagedon? Não vai ter julgamento de ovelha e bode ali, não. Os ímpios morreram no Armagedon, ponto. Tá? E todas as demais pessoas só vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Ponto. Ok? Então essa é a síntese da coisa. Tá? Agora, quando se fala em 1000 anos, que eles chamam de milênio, isso é 1000 anos, é até interessante. Porque existem teologias diversas que falam coisas diversas, né? Por exemplo, vou citar o primeiro exemplo. Testemunha de Jeová. Né? O que o Testemunha de Jeová, o que eles dizem sobre os 1000 anos? O que eles dizem? Né? Eles dizem que os 1000 anos,
Eles dizem que todo mundo vai ressuscitar para ter uma nova chance. Todo mundo, tanto bom quanto ímpio. E que nos 1000 anos vai ser restaurado o paraíso aqui na Terra. Vai ser igual o Jardim do Éden, vai ser o paraíso aqui na Terra. Que todo mundo vai ressuscitar, tanto os bons como os ímpios. Porque os ímpios vão ter uma nova chance, dizem eles, que é uma ficha limpa, certo? Aí sim, nesses 1000 anos, quem for ruim mesmo, quem for praticar maldade, aí Jeová vai jogar ele no lago de fogo durante 1000 anos, ok? Isso é o que eles dizem, tá? E que vai ser restaurado o paraíso na terra, e que os 1000 anos é o que eles chamam, é o famoso dia do julgamento. O dia do julgamento para eles, né, é o 1000 anos, é esse período de 1000 anos. Por quê? Porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eles entenderam que esses 1000 anos é o dia do julgamento, e que todo mundo vai ressuscitar ali com a ficha limpa, né? Inclusive os piores do mundo vão ressuscitar com a ficha limpa, porque aí não vai ter influência de Satanás. Aí a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer Jeová, e se ele não conhecer Jeová, aí sim ele vai para o lago de fogo. Isso é o que eles dizem, né? O que eu tenho a dizer disso? Olha, meu amigo, isso aí é ridículo. Isso é uma heresia, mas uma apostasia que é contaminante. Porque imagine você, olha, eu sou ímpio, mas já que eu vou ter uma segunda chance, uma ficha limpa no 1000 anos, pô, eu tô nem aí, meu irmão. Vou zoar o plantão. Entendeu? Vou traficar, vou coisar com prostituta, vou encher a cara, sair doidão, usar droga. Vou aproveitar, meu irmão, porque vai ter uma segunda chance no 1000 anos, não é verdade? Então, tipo assim, tanto faz como tanto fez. É verdade? Então, perceba, se isso entrar na mente das pessoas, gente, mas de forma jogando dentro das 4 linhas. O que a Bíblia diz? Isso está errado, meus amigos. Isso está grosseiramente errado. Isso é uma estupidez. Olha o que está dizendo aqui na Bíblia. Apocalipse 20, verso 4, verso 5. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então está escancarado aqui, meu amigo. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Tá? E como que você me diz que todos os mortos vão ressuscitar no 1000 anos? Por favor. Entendeu? Não tem como acreditar nisso. Está dizendo aqui, ó, Apocalipse 20, verso 5. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Então são 3 pontos. Primeiro ponto. Os outros mortos não ressuscitam enquanto não acabar os 1000 anos. E o testemunho de Jeová diz que todos vão ressuscitar, inclusive o ímpio, com uma ficha limpa para viver nos 1000 anos. Está errado. Segundo ponto. Tá? Bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Então quem ressuscita para viver nos 1000 anos, é bem-aventurado e santo. Ímpio não participa disso, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a segunda morte não tem poder sobre eles. Uma vez que o camarada ressuscitou nessa primeira ressurreição, né, que vem antes dos 1000 anos, a segunda morte não tem poder sobre eles. Então como é que você me diz que todo mundo vai ressuscitar e que o cara que for ímpio no dia do julgamento dos 1000 anos, Jeová vai lançar ele para o inferno? Como assim? Se quem participa da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles? Entendeu? Percebam, tá tudo errado, cara. E o que é pior, velho, tá grosseiro. Entendeu? Tá grosseiro, é heresia. Isso é burrice misturado com incompetência. Entendeu? E tem maçom lá? Tem maçom lá também. Tem maçom lá também. Por isso que saem essas aberrações aqui, cara. Ridiculamente errado. Entendeu? Então fica difícil, cara. Aí fica complicado. Faltar competência. Entendeu? Aí fica difícil. Outro ponto. Agora vamos para os adventistas. O que os adventistas do 7º dia dizem dos 1000 anos? Basicamente eles dizem o seguinte, ó, durante os 1000 anos, o Messias, né, de Jesus vai voltar, né, no final, né, do Apocalipse 19, para destruir a besta do falso profeta, beleza. Depois disso vai ter a primeira ressurreição, né, beleza, tá certinho. Aí os mortos vão ressuscitar com o corpo corruptível. Quem estiver vivo
vai receber, vai se transformar no corpo incorruptível, certinho, e aí tem um arrebatamento, né? Então o adventista do sétimo dia, ele acredita que o arrebatamento é realmente aqui no Apocalipse capítulo 20, né? Depois da primeira ressurreição aqui, né? Que eles chamam de pós-tribulação, tá certinho, até aí tá certinho, beleza, tá? E eles dizem que vai ser arrebatado para o céu realmente, para o céu, né? E o que vai acontecer com a terra durante os 1000 anos? Então eles vão reinar no céu, vão ficar lá no céu, né? E eles vão reinar, só que a terra vai estar vazia. A terra vai ficar completamente vazia e desolada, ou seja, não vai ter ninguém vivo. A terra vai estar completamente vazia. E o abismo que Satanás vai ser trancado é a própria terra, porque a terra vai estar vazia e destruída. Isso é o que eles dizem, né? E eles ainda citam aqui uma profecia do Jeremias, capítulo 4. Deixa eu ver aqui, ó. Jeremias, capítulo 4, verso 23 até 26, que diz assim, ó: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também a terra fértil, que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante de Arwa, diante do furor da sua ira. Então, basicamente, repetindo aqui o verso 23, observei a terra e eis que estava assolada, e os céus não tinham a sua luz, né? Eles dizem isso, eles dizem que essa profecia aqui, do Jeremias, se refere a esse período, a terra vai ficar vazia e desolada durante 1000 anos, né? Tá errado. Primeiro que eles estão tirando aqui o Jeremias de contexto. Jeremias está anunciando que o julgamento, quando ele diz que a terra vazia, não está se referindo ao mundo que eles chamam de planeta Terra, né? Está se referindo ao reino como um todo. Está se referindo à terra, o que é a terra de Israel. Por quê? Porque estava vindo a Babilônia para destruir Israel, ok? Deixar a terra em assolação. Sobreviveram algumas pessoas que foram permitidas morar lá, mas, enfim, na profecia o Jeremias estava falando sobre isso, tá? Sobre essa desolação, tá? A invasão estrangeira, né? Até no verso 5 aqui, ó: anunciai, ajudar e fazer ouvir em Jerusalém, dizer, e tocar a trombeta na terra, gritar em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, daí entremos na cidade forte. Deixa me ver. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Ou seja, verso 10: então disse eu: Senhor Yahweh, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: terei paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Então, ou seja, os caras tiraram de contexto 4 versos, entendeu? No mínimo você tem que ler o capítulo inteiro. Aí quando fala que é desonestidade intelectual, é isso, tá? E o cara que não pesquisa a Bíblia, ele vai cair, vai achar que é profético. O Jeremias está anunciando aqui invasão de Babilônia para destruir Israel, né? O que aconteceu, tá? Na época. Então não tem nada que ver com 1000 anos, essa profecia aqui do Jeremias. Isso aí é desonestidade intelectual e apostasia. Porque na teologia adventista tem umas gambiarra, meu amigo, que, cara, tem umas gambiarra feia, tá? Que a gente vai ver aqui mais pra frente, tá? Então, outro ponto, a gente viu a profecia do Zacarias capítulo 14. Todos aqueles que restarem de todas as nações, tá, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, Senhor dos exércitos. Se a família dos egípcios não subir, não virá sobre ela chuva, tá? Todas as nações para celebrar a festa das cabanas. É o que está dizendo,
Zacarias capítulo 14, são as nações que vão restar do Armagedon, tá? São as pessoas que vão restar para repovoar a terra, tá? E eles não dizem que a terra vai ser toda assolada. Outro erro na teologia adventista é o seguinte: para eles não existe restauração de Israel. Tipo assim, eles pegaram vários profetas aqui e rasgaram simplesmente, tá? É o que eles estão fazendo, negando as escrituras. Então, a restauração de Israel para eles não existe, porque eles entendem que Israel foi rejeitado. A gente vai ver aqui em Romanos capítulo 11, para sempre rejeitado, e que no lugar de Israel entrou os adventistas. É para rir, né? Tipo assim, o povo escolhido era Israel, agora é os adventistas. Tipo assim, ridículo, né? Ridículo do ridículo do ridículo, né? Diziam uma tonteira dessa, né? Então, tá errado. Tá errado. Então, esse 1000 anos aí do adventista também tá errado. O que dizem os católicos sobre o 1000 anos? Bem, a Igreja Católica diz que nós já estamos no 1000 anos. Só que os 1000 anos para ele é o quê? 1000 anos na escatologia é o tempo escatológico que não são exatamente 1000 anos, mas é o tempo que vai da ressurreição de Cristo até o retorno dele. Tá? Então eles dizem que eles já estão no 1000 anos e que eles já estão reinando com Cristo. Tá? Eles dizem isso, né? O que é ridículo. Que o que mais você vê é guerra, fome, apostasia, imoralidade, tá? E todo tipo de barbaridade no mundo afora. Vocês vão me dizer que estão no 1000 anos, no mundo de paz? Como assim? Não dá para entender. Vocês vão dizer que Satanás está trancado hoje, mas o que mais tem aí é demoniologia no mundo afora, assassinato, tráfico, prostituição, corrupção. Não é possível. Tá errado. Mas por que isso? São 2 pontos. Quando a aristocracia romana resolveu adentrar, abraçar o cristianismo, e o imperador Constantino resolveu abraçar o cristianismo, por que eles fizeram isso? Foi uma coisa que é muito praticada até hoje pelos satanistas, que é a realidade plasmada. O que acontece? Eles usam artifício, dentro desse artifício, hoje eles usam muita cabala, mas naquela época, lá em Roma, eles utilizavam muitas sibilas. Sibilas que eram aquelas profetisas, eram antigas pitonisas, ficavam assobiando igual cobra, que elas recebiam um espírito maligno e ficavam fazendo adivinhações, prognósticos, né? E esses prognósticos são prognósticos de futuro. Então, possivelmente, essa elite lá de Roma, com Constantino, eles viram que a igreja, o evangelho ia ganhar o mundo. Então, eles resolveram se tornar, entre aspas, cristãos, né? Olha, se o evangelho vai guiar o mundo, nos prognósticos deles, se o evangelho vai ganhar o mundo, então vamos, entendeu? Criar a igreja, vamos, tipo assim, subtrair isso, né? Por isso que eles criaram a Igreja Católica, com toda a aristocracia romana, etc e tal. Isso, o pessoal da Nova Ordem Mundial faz muito isso hoje também, né? Por isso que eles se transfiguraram de judeus, né? Que é a sinagoga de Satanás. Porque eles viram nos prognósticos dele que os 1000 anos Israel vai ser o centro do mundo. Então eles se fingiram que são judeus, né? A máfia de casais askenazes. Porque eles não são judeus. Eles são a sinagoga de Satanás. Mas isso, eles trabalham muito com a cabala, cabalismo, etc e tal. Então, o que eles alegaram? Não, nós estamos no 1000 anos. E nós somos uma igreja católica, nós estamos reinando. E eles ganharam aquele poder todo. E eles não, estamos no 1000 anos. Né? Eles acham que eles estão vivendo no milênio hoje. O que é ridículo. Entendeu? Então a besta foi César Nero, né? A marca da besta eu não sei o que é, a religião imperial lá romana na época e tal, e etc e tal, né? Eles são, como se diz, preteristas no Apocalipse. Tá errado, entendeu? Até porque com esse monte de imagem de santo aí, meu amigo, nunca vocês estão no milênio. Vocês estão na idolatria e na heresia, isso sim, tá? E o que diz os evangélicos? Bem, os evangélicos já falei muitas vezes aqui. Eles dizem que o Apocalipse ainda vai começar, né? Que Jesus vai voltar a qualquer momento, vai arrebatar a igreja, depois vai surgir o anticristo, né? E que o mundo vai ser evangelizado por literais 144 mil judeus messiânicos, vai acabar a porta da graça e que vai, enfim, aquela coisa toda, vai vir o juízo da taça, do selo, aquela coisa toda, e
Enfim, depois eles vão voltar com o Messias, como os exércitos do céu, e os mártires da tribulação vão ressuscitar no céu, ou melhor, a alma dele vai para o céu. Depois, quando o Messias voltar, todo mundo vai receber um corpo novo, que seria espiritismo, né? Se você já está no céu e volta, recebe um corpo novo. E depois, enfim, o que está tudo errado. Porque não existe arrebatamento sem ter ressurreição, então não existe arrebatamento antes do Apocalipse 20, verso 4. Então está tudo interligado nessa ordem. Retorno do Messias, primeira ressurreição, arrebatamento. Exatamente nessa ordem. Okay? Então está tudo errado também da teologia evangélica, está tudo errado, como já é de praxe. Tá? Então é isso, pessoal. Vou ver se eu abro um parênteses aqui para te falar sobre a questão da restauração de Israel, que é um ponto muito importante e profético também acerca desses 1000 anos. Então vou dar uma pausa aqui e já retornamos na segunda parte desse episódio. A primeira parte foi os 1000 anos, agora a gente vai para a restauração de Israel.